gente bonita e cheia de cor. Como vão? Tudo bom? Estamos aqui para mais um Sério Juraputs, programa do Cabine 909 que apresenta para vocês as melhores novidades ou não do cenário independente brasileiro. E hoje a gente vai falar de uma banda que tem uma rodagenzinha aí, tem quase 20 anos ou mais de 20 anos de estrada, que é a banda Mofo. Veja só, uma banda alagoana de rock psicodélico. Já imaginou? A história da banda Mofo é de muita luta, né? De muita garra, persistência, o que eu acho bastante louvável para quem produz música, especialmente no Brasil. E né, ter essa garra é realmente necessário para quem quer dar certo. Tem um cara ali que capitaneia a coisa toda até hoje, né? A banda teve várias formações. Esse cara é o João Paulo. E ele veio da cidade de Arapiraca, essa cidade que causa arrepios em todo palmeirense como eu. E lá em Arapiraca o João Paulo tinha um Beatles cover, né? E aí ele começou com essas influências ali, principalmente da fase madura dos Beatles. E aí ele foi para Maceió, capital das Alagoas, né? E lá ele continuou com a sua carreira musical. Montou uma outra banda que foi a banda que deu origem à banda Mofo. Isso lá pelos idos de 96, mais ou menos. Até que, né, com as idas e vindas da vida, João Paulo e seus parceiros vieram parar aqui em São Paulo. E lá em 99 eles gravaram o primeiro disco deles, auto-intitulado, chamado Mofo. O disco foi gravado pelo selo Baratos Afins, né, da lendária loja de discos aqui de São Paulo, que é tocada pelo também lendário Luiz Calanca. Quem manja um pouquinho da cena musical conhece certamente esse nome. Esse disco tem muita referência no som dos primeiros discos dos Mutantes. E o mais legal é que você consegue sentir, ouvindo o primeiro disco da Mofo, uma garra muito grande da banda. E também uma honestidade muito grande, porque em nenhum momento eles tentam esconder essa forte referência que eles têm no som dos Mutantes. Se esse disco tem algum defeito, não é em nenhuma composição, não, que assim é bastante consistente a tracklist do disco. Se tem algum defeito, aparece na parte técnica. E aí a gente precisa fazer uma reflexão mesmo, né? E lembrar que em 1999, 2000 era muito mais difícil e muito mais caro gravar um disco independente. Além disso, pode ter contado um pouco de inexperiência dos caras no estúdio, o que também é completamente compreensível. Uma banda independente fazendo com sei lá qual recurso um disco de estreia e tal. Quando você chega, né, você chega num aparato de estúdio pela primeira vez, é fácil você se encantar com muitas coisas e acabar negligenciando outras, né? Tipo, você na hora da captação, tipo, grava as coisas naquela empolgação, na vibe e tal, tentando captar um momento. E aí a coisa não saiu tão bem gravada, você fala, não, a gente resolve na pós, vai jogando, resolve na pós. Daí chega na hora da pós-produção e aí você vê que, né, na verdade, a melhor coisa a se fazer é captar bem, né? E isso você aprende fazendo mesmo. Mesmo com esses probleminhas técnicos, o disco é excelente, muito bom. Parece até que recentemente eles fizeram uma nova edição, uma prensagem nova do disco em vinil, num vinil bonito pra cacete, translúcido, com umas manchas assim, um negócio tipo de altíssimo nível. Eu não sei se houve uma remasterização. Inclusive, João Paulo, se você estiver me vendo, quiser me presentear com esse vinil, eu tô pidão essa semana e eu tô aceitando tudo. Esse primeiro disco rendeu ótimas críticas aos caras e abriu portas para eles em muitos festivais, tiveram boas resenhas e tal. E aí é aquela coisa, né? Quando vem o sucesso é tipo uma onda aí, né? Quando bate a onda, quem fica de pé, quem tá com o joelho firme, né? E não foi muito bem o caso dos caras. E aí a banda entrou um pouco em rota de colisão, os caras acabaram meio que terminando a banda em seguida. Aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, João Paulo resolveu continuar com a banda. Outros caras montaram uma outra banda chamada Casa Flutuante, que sei lá onde deu, acho que não deu em nada. E aí o João Paulo foi gravar o segundo disco da Mofo. O disco é chamado Sine Diabolo Nullus Deus,
que também é uma coisa bem Mutantes, né? Colocar latim no meio das coisas, né? Esse disco foi lançado em 2004, também pelo selo Baratos Afins, e também apresenta os mesmos limites técnicos assim de gravação, que também são justificados pelas mesmas razões, né? Esse segundo disco eu acho que reflete bem o período conflituoso ali onde a banda passou, porque essa segunda encarnação da banda Mofo teve uma rotatividade meio grande, várias trocas de integrantes no mesmo período, e eu acho que fica muito latente ali, não tem tanto foco quanto o primeiro disco. E aí a gente imagina que houve um desgaste bastante grande, né? Depois de toda essa jornada de gravação dos caras, porque eles ficaram 5 anos parados, foram retomar as atividades só lá em 2008, tocando em festivais, fazendo showzinho aqui, showzinho ali, até que eles gravaram o terceiro disco, chamado Volume 3, com uma capa bem bonita, que está aparecendo aí. Esse disco foi gravado pelo selo Pieces. Para mim, esse disco é, de longe, o melhor disco da banda Mofo, já produzido em 2011, na era contemporânea da música digital, né? E já favorecendo bastante a produção independente. Esse disco é muito bom, por quê? Porque ele tem ótimas composições e, acima de tudo, ele valoriza demais os timbres, que para uma banda que toca um som vintage, né? Que trabalha com esses timbres antigos e tal, é muito importante você conseguir valorizar. Então tem umas camas assim muito legais de Hammond B3, de Fender Rhodes, né, que são teclados ali usados lá nos anos 70. Então tem uma valorização muito grande e também uma valorização dos vocais, que são bem límpidos, ao contrário dos primeiros discos. Então é muito gostoso de ouvir e as composições são bastante inspiradas, né? Esses anos todos sem gravar fizeram bem para os caras, né? Tem 3 músicas que eu gosto de destacar, sempre 3, né? Que compõem esse descasso e que eu acho que se sobressaem em relação às outras, que são muito boas. Uma delas é Quanto Vale um Pensamento, que se eu não me engano é a segunda faixa, muito boa. A terceira, que chama As Marias, com vários climas diferentes dentro da mesma música. E tem uma outra chamada Você Sabe Muito Bem, que tem uma vibe muito próxima de Breathe, do Pink Floyd. E de novo, os caras sempre com essa boa característica deles de muita garra e muita honestidade, sem querer maquiar demais as influências deles. A parte chata que acompanha esse disco é o fato de que ele é o único que não está nas plataformas de streaming. Eu tive que ir no YouTube ouvir esse disco, e isso não é bom nem para quem ouve e nem para quem toca, né? Porque os caras deixam de arrecadar uma moeda aí com os plays ali da plataforma de streaming. Eu tentei descobrir o porquê desse disco não tá nas plataformas de streaming, e tudo que eu achei foram pistas, né? A principal pista é que esse selo, Pieces Records, é bem enrolado. Os caras parecem ser bem enrolados. Tem várias menções aí pela internet afora, até no Reclame Aqui, de bandas que investiram em gravação, botaram trampo na mão dos caras para os caras distribuírem, e os caras deram no pé com o dinheiro da galera, não entregaram o trabalho. Então, assim, inclusive, se alguém responsável por esse selo tem uma explicação legal para dar, nossa caixa de comentários está aberta aí também, porque realmente eu não consegui achar outro lado dessa questão. E talvez seja por isso que o volume 3 do Mofo não tá lá no streaming. Agora, se não tiver nada a ver com isso, o fato desse disco não tá no streaming, João Paulo, pelo amor de Deus, põe lá, cara, vamos arrecadar uma moeda e vamos valorizar a qualidade de som, que o seu trabalho ali foi, lindíssimo. Finalmente, agora em 2017, né, ano passado, eles lançaram aí o 4º disco, que chama Brejo, também com uma arte de capa bem bonita, que tá aparecendo aí. Esse disco tem as características do anterior, de qualidade técnica elevada e tudo mais, boas composições, só que ele tem uma notinha de alegria ali que eu acho que passa um pouco, mas aí é opinião pessoal minha, né? Eu prefiro realmente o volume 3. O Brejo é um disco bacana, tem boas faixas, e eu destaco especialmente a faixa de abertura, que chama Deus Está Nu. É bastante forte e te chama
chama bem para ouvir o restante do disco. É um disco que não é muito longo, tem 8 faixas, então vale a pena, uma boa experiência. Principalmente se você tiver numa vibe mais alegre, mais feliz, que é uma coisa bem difícil nesse presente mês de outubro de 2018 no país chamado Brasil. E é isso. Aconselho você a dar uma ouvida boa na discografia da Mofo, inclusive fazer um esforço a mais e sair da sua plataforma de streaming e ir lá no YouTube, enquanto o volume 3 não vai pro streaming, e ouvir esse disco que é realmente foda. Foda pra caralho. E semana que vem a gente tá aí com mais novidades no Sério Jura Putz. Valeu, um beijão.